Boa noite, deputado. Tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme estar falando com você, Fábio, e com todos os seus telespectadores. Prazer é nosso, deputado. Orgulhos do Brasil em termos de produção industrial. Exatamente. Agora, deputado, vamos então a essa aprovação que foi nesta tarde. A PEC sobre imunidade tributária a igrejas. Qual o destaque, para começar aqui o bate-papo, que o deputado faz sobre essa aprovação? Fábio, deixa eu explicar para você. Nós, brasileiros, pagamos impostos sobre 3 fontes: sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Renda, consumo de bens ou de serviços, e o patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Renda, o salário nosso já tem imposto de renda. E tudo que nós consumimos, se for serviço, paga ISS. Se for um bem, como uma escova de dente, um sapato, uma geladeira, um fogão, paga ICMS. Pois bem, a Constituição brasileira determina a imunidade dos templos religiosos. É um mandamento imperativo de todas as nossas constituições. Mas, na prática, ele não existe. Existe na renda. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder de centro espírita, ele declara à Receita Federal quanto foi a doação, o dízimo, a oferta da missa, do culto, da sessão espírita. Existe, então, imunidade sobre a renda. Sobre o patrimônio, a imunidade era só dos templos próprios. Mas, em 2015, quando eu estava no Senado, convenci os senadores de que o que caracteriza um templo religioso não é se ele é próprio ou se ele é alugado, é a atividade que tem ali. Se presta, vamos dizer assim, um serviço espiritual, social, se as pessoas se reúnem ali para adorar a Deus, então é um templo religioso. E assim, a emenda constitucional 116, promulgada no passado, Fábio, determinou que os templos religiosos têm sim imunidade sobre o patrimônio próprio ou alugado. Então, a primeira notícia que eu queria dar para todos os nossos telespectadores do ABC, aos católicos, espíritas evangélicos: se você se congrega num templo, que é um galpão, um salão de shopping, uma sala na avenida, alugado, hoje você tem imunidade sobre o IPTU. Ano passado ela não trouxe benefício porque ela foi promulgada em fevereiro de 2022 e o IPTU incide no dia 1º de janeiro. Mas esse ano não. Quando incidiu o IPTU, dia 1º de janeiro de 2023, ela está em vigor desde fevereiro do ano passado. Portanto, eu sei que a maioria dos templos não sabem disso e pagaram IPTU. Eu recomendo que procurem um Ministério Público, o promotor de São Bernardo, de São Caetano, de Diadema, de São Paulo. O promotor ou a promotora vão oficiar a prefeitura, o pagamento foi indevido, a prefeitura vai devolver os recursos do IPTU. Portanto, sobre renda já existe, sempre existiu, sobre patrimônio nós corrigimos próprios e alugados, e essa emenda que o Fábio citou hoje no início do programa fala sobre consumo. Ou seja, para que a imunidade dos templos religiosos seja uma realidade completa, tem que ser sobre a renda, sobre o patrimônio, mas também sobre o consumo. Quando a igreja for construir, reformar ou restaurar os templos históricos, não é? As igrejas católicas aí pelo interior do Brasil, de São Paulo, de Minas, no Rio de Janeiro, tem muitos templos históricos caindo aos pedaços. Na hora de fazer a restauração, a contratação do engenheiro, do arquiteto, o serviço, não pode ter imposto. Nem o bem. Areia, cimento, pedra, o que for, tinta, verniz, também não pode ter impostos. E também não pode ter impostos na atividade. Quando no centro espírita, na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou num templo muçulmano, ou budista, onde for, se comprar microfone, púlpito, cadeiras, caixas de som, instrumentos, não pode ter imposto, é atividade. E na prestação de serviço, na creche, no orfanato, no asilo dos idosos. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou essa proposta de emenda à Constituição na sua admissibilidade, técnica legislativa, juridicidade e constitucionalidade, e ela agora vai para uma comissão especial, reunir 10 vezes para discutir o mérito, votação em 2 turnos no plenário da Casa, e depois para o Senado. Eu tenho certeza que vai trazer um grande benefício para a população brasileira no dia que for promulgada. Muito bem, então aí o deputado Marcelo Crivella conosco aqui nesta noite, falando sobre essa aprovação. Deputado, sempre que falamos em desoneração fiscal,
na Câmara, no Congresso, na questão das leis aqui do país. Falamos também uma compensação pelo recurso, que podemos colocar aqui, que o Estado não vai mais receber. Nesse caso, nesse projeto, tem alguma questão de recompensação? Não tem. E qual que é a sua leitura nesse recorte, né, sobre essa aprovação? Tem recompensação? Não tem? Qual é a sua avaliação? Querido Fábio, a compensação é sempre oportuna, bem-vinda, quando se trata de isenção. Isenção é um imposto que existe e, por alguma razão, a gente dá isenção. O prefeito, o governador, ela é temporária e ela traz algum outro benefício à sociedade, por isso se dá isenção. No caso dos templos religiosos, nós estamos falando de imunidade. Imunidade, o imposto não existe. Veja bem, quem sustenta os templos religiosos são os fiéis. O governo não põe um tostão lá. Os fiéis já pagam imposto sobre a renda, tudo que recebem tem imposto de renda, no consumo, na hora de abastecer o carro com gasolina, na hora de comprar uma pasta de dente, comprar um sapato, uma roupa de cama, não importa. Todo o consumo dos fiéis, seja de bens ou de serviço, um advogado, um médico, um engenheiro, eles estão pagando impostos. E sobre patrimônio, quem tem carro paga IPVA, quem tem bem, quem tem o imóvel paga IPTU. Então, os fiéis que sustentam a igreja já pagaram os impostos. Quando eles entregam o que sobra dos impostos numa doação, ali é para as igrejas prestarem um serviço que o Estado não presta. Visita aos presídios, aos hospitais, nas comunidades carentes, distribuição de cesta básica, a oração, o batismo das crianças, a cerimônia do casamento, velar os corpos daqueles que partiram, e é a despedida que se faz nas igrejas. Essa educação cristã, espiritual e a prestação de serviço social, o governo não presta. Também, ali não pode, não deve arrecadar impostos. Por isso, é mandamento imperativo de todas as constituições a imunidade dos templos religiosos. Então, nesse caso, não cabe compensação, porque o que caberia é o governo devolver aquilo que arrecadou ao longo do tempo de templos religiosos que ele não sustenta, não contribui e deveria não impedir, através dos impostos, a propagação, a divulgação, a expansão no território nacional. Deputado, estava acompanhando aqui no site de notícias a aprovação da PEC e a aprovação contou com apoio de partidos de esquerda, né, inclusive o PT, né, inclusive parlamentares do PT, menos do PSOL, Rede, mas teve sim apoio de parlamentares da esquerda. Como o senhor vê esse apoio desses parlamentares, até em cima dessa sua leitura social? Qual que é a sua avaliação nessa aprovação, contando com apoios de partidos da esquerda? Olha, os partidos da esquerda apoiaram. Sabe, Fábio, eu digo a vocês que há uma grande parcela dos partidos de esquerda, dos membros do PT, que são, eu diria a vocês, católicos, que são evangélicos. É bem verdade que existe uma outra parcela que é contra a igreja, mas são minoria. De tal maneira que quando a gente fala em ampliar os serviços das igrejas, aqueles membros que são católicos, que são espíritas, que são evangélicos, que conhecem o trabalho que é feito nas igrejas, esses apoiam. No caso do PSOL, qual era a dúvida do PSOL? Por que eles não apoiaram? O PSOL, a Sâmia, que é aí de São Paulo, a deputada Sâmia, ela citou, tem igrejas como o Templo de Salomão, lá no Brás, que são igrejas enormes, imensas, muito ricas, muito poderosas, que não precisam disso, e que, pronto, e é só para eles. Isso aí acaba sendo um privilégio, isso tem que ser para o povo todo. E eu expliquei para ela de que o preconceito, a discriminação, acaba embaçando a visão. O Templo de Salomão é para todos.
Ali não entra só evangélico da Igreja Universal, ali entra católico, entra judeu, entra espírita, entra quem quiser, a porta está aberta para todo mundo, não se fecha aquilo para ninguém. Se alguém quiser fazer ali uma cerimônia de casamento, ou fazer uma consagração, seja lá do que for, está aberto. A visitação é para todos, e ninguém tem que pagar nada. As pessoas entram e saem e não pagam nada. É bem verdade que o pastor pede doação para quem pode dar, mas não exige de ninguém. Aquilo tudo foi construído com doação de membros, de fiéis, que já pagam os impostos. E a porta fica aberta. Esses argumentos são argumentos isolados. Você vê, quando o PSOL pediu para tirar de pauta o projeto, qual foi o resultado? 39-1. 39 deputados na Comissão de Constituição e Justiça disseram, não vamos tirar de pauta não, vamos discutir e aprovar. E só o PSOL, com um deputado, votou contra. E eu quero dizer mais, o deputado Boulos, que hoje é o líder do governo, ele votou pela não retirada de pauta. O governo votou pela não retirada de pauta porque entende que já é, vamos dizer assim, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem uma súmula no Supremo Tribunal Federal dizendo que a imunidade dos templos religiosos é contra a renda, o consumo e o patrimônio. A imunidade tem que ser completa. O governo tem arrecadado indevidamente ao longo desses séculos todos. E é isso que nós estamos procurando corrigir. É o que eu disse a você, Fábio. Quem visita os presídios? Quem vai aos hospitais consolar, orar pelas pessoas? É o governo? Não. Quem vai são todas as igrejas. Quem faz caridade como os espíritas? Eu não sou espírita, eu sou evangélico, mas todos nós sabemos que os espíritas são extremamente caridosos. Ora, qual foi a primeira coisa que se fez nesse país quando desceram os portugueses para colonizar? Uma missa. Onde foi que nossos tataravós, que nos deram origem, se encontraram? Aonde eles celebraram seus casamentos? Aonde eles fizeram jura de fidelidade um ao outro? Aonde eles batizaram suas crianças? Aonde nós velamos os corpos dos nossos antepassados e choramos a sua memória? Foram nas igrejas. Hoje, as igrejas estão caindo aos pedaços. Igrejas que foram construídas, eu não sou católico, mas conheço muitas igrejas históricas em Minas e no interior de São Paulo, que estão caindo aos pedaços. As igrejas foram construídas com sangue, suor e lágrima, de operários que não tinham os dentes, que andavam descalços, que viviam até os 45, 50 anos. Muitos deles oriundos da escravidão. E na nossa geração, isso tudo vai cair no chão? Quer dizer que nós herdamos isso e vamos deixar isso tudo cair no chão? Não. E o que nós podemos fazer? Vamos pedir dinheiro ao governo? De jeito nenhum. Vamos retirar os impostos para que a comunidade tenha melhores condições de construir, reformar ou restaurar seus templos históricos. Lá em Congonhas do Campo, os monumentos de Aleijadinho estão caindo aos pedaços. Nós precisamos reformar aquilo. E a maneira que nós podemos ajudar é cumprindo o que está na Constituição. Imunidade. Igreja não paga impostos. Por exemplo, os meios de comunicação não pagam impostos corretamente. Por quê? Porque é uma garantia, é um direito fundamental do brasileiro de ter o direito à informação, está na Constituição, os direitos fundamentais. Então, não vamos cobrar impostos dos meios de comunicação, porque não pode impedir os meios de comunicação se desenvolverem. Também é um direito fundamental a liberdade de culto. Se o governo cobra imposto às igrejas, acaba prejudicando o andamento delas e a distribuição delas no nosso país e também a propagação da sua fé. Muito bem. Deputado Marcelo Crivella conosco aqui nesta noite. Deputado, até em cima dessa sua explicação, dessa explanação, essa PEC, então, vai ajudar o crescimento da fé e também de ações sociais aqui no país? É isso? É exatamente isso, Fábio. Olha, quantas igrejas possuem creches, orfanatos, asilos de idosos? Por exemplo, os que são vocacionados, que são os pastores, os padres, as freiras, essas pessoas, é bom que se diga isso aqui ao vivo, essas pessoas, elas não possuem carteira assinada. Nenhum pastor nesse país tem carteira assinada, nenhum padre tem carteira assinada, nenhum deles tem salário, eles têm ajuda de custo. Esses pastores, freiras, padres, eles não têm 13º.
Eles não têm férias, são os vocacionados, são eles que estão em todos os templos religiosos no Brasil, prestando um serviço extraordinário à nossa população. Nas creches, nos orfanatos, nos asilos, nas visitas aos presídios, nas visitas aos hospitais, evangelizando as pessoas. Uma das observações hoje feitas pelo membro do PSOL foi essa, mas olha, as igrejas elas são fechadas, elas são para os seus membros. Não é verdade. Qualquer pessoa pode entrar numa igreja católica. Ninguém fecha a porta. Pode ser um deficiente físico, pode ser branco, pode ser negro, pode ser evangélico, pode ser espírita, não importa. Alguém na porta da igreja fecha ou veda para alguém. Pode ser também uma pessoa homossexual que não confessa o entendimento que se tem religioso. Então, eu pergunto, meu Deus do céu, por que é que nós vamos cobrar impostos dos templos religiosos? Por que nós vamos cobrar impostos dos templos religiosos que prestam um trabalho que o Estado não presta e faz tamanho benefício à sociedade brasileira? Deputado, aproveitar a sua participação, fazer aqui mais uma pergunta sobre a sua perspectiva para o mandato neste ano. Hoje um dia importante aí no seu mandato, com essa aprovação da PEC, que agora segue, ela vai ter um trâmite. Aliás, antes, otimista aí para o fechamento dela, porque segue agora para uma comissão especial, vai para o plenário. Como é que está a expectativa aí para a aprovação final? Olha, Fábio, deixa eu te dar uma notícia muito interessante. Eu trabalhei no Senado durante 2 mandatos. Depois fui ministro da Pesca, prefeito e voltei agora como deputado federal. Eu nunca tinha visto uma proposta de emenda à Constituição ter 43 autores. Eu fui autor único daquela proposta de emenda à Constituição que estendeu a imunidade ao patrimônio dos templos alugados, o IPTU dos templos alugados. Mas nessa agora do consumo, são 43 deputados autores. Nós precisávamos de 171, um terço da casa, para ela começar a tramitar. Mas, na verdade, 336 deputados votaram favoravelmente. 336 deputados. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o que aconteceu? Na Comissão de Constituição e Justiça, o PSOL pediu para tirar de pauta, para suspender a discussão. Quanto foi o resultado da votação? 39-1. 39-1. Olha, no tempo que eu estou na Câmara dos Deputados, no tempo que eu passei no Congresso, no Senado Federal, eu nunca vi uma PEC com 43 autores, 336 apoiadores na Câmara, e também fiquei surpreso hoje, porque na Comissão de Constituição e Justiça apenas teve um voto pedindo a retirada. De tal maneira que eu tenho certeza que agora, na comissão especial, nós vamos nos reunir 10 vezes, vamos debater todos os aspectos dessa proposta, emenda à Constituição. Eu quero que ela faça a imunidade apenas das atividades essenciais. As pessoas dizem, mas tem pastores, tem bispos que têm um carro importado, tem igreja que compra avião. Está tudo fora, não existe isso nessa PEC. Essa PEC é para os impostos de consumo de bens e serviços essenciais para a igreja, para o povo da igreja, para as crianças, para os jovens, para os idosos. Não tem nada a ver com qualquer outra coisa que não seja isso. Então, eu tenho esperança que na comissão especial nós possamos fazer a aprovação rapidamente, depois vai para uma votação de 2 turnos na Câmara dos Deputados, e se nós conseguirmos mais de 330 votos, como tivemos de apoiadores, quando chegar no Senado, eu trabalhei lá, Fábio, durante 2 mandatos, e eu me lembro que quando nós tínhamos leis complementares, ou lei comum, ou proposta de emenda à Constituição, que chegavam com grande apoiamento dos deputados, nós, senadores, tínhamos, vamos dizer assim, um maior respeito, porque a gente dizia, isso já tem uma unanimidade na Câmara, já tem uma unanimidade, já foi discutida durante meses, às vezes mais de um ano, e chega aqui para nós uma coisa que, vamos dizer assim, tem consistência, e nós precisamos prestigiar os deputados, porque também, quando nós fazemos unanimidade aqui no Senado, nós queremos que eles prestigiem.
De tal maneira que acho que no Senado Federal ela poderá tramitar de maneira célere. Depois, ela não vai ao presidente da República, como é uma mudança na Constituição, ela é promulgada. Ela não vai nem para a sanção, nem para o veto. Ela é decidida no Congresso Nacional. E ali, promulgada, uma vez promulgada, passa a ser uma lei no país. E aí é aquilo que o senhor falou. Tenho certeza que vai ser um grande alívio para todas as igrejas no Brasil, que estarão finalmente sendo beneficiadas por um mandamento imperativo secular de todas as nossas constituições, mas que efetivamente na prática ainda não tem sido obedecido. Deputado, agora sim falar aqui dessa perspectiva do mandato, né? Já estamos no mês de setembro, os dias cada vez mais velozes, é tudo muito rápido, mas como é que está a perspectiva até o final do ano, o que pode vir por aí do seu mandato, e também se puder fazer um balanço, né, aproveitando a sua primeira participação aqui no canal, então fique à vontade. Fábio, eu digo a você que a minha perspectiva é que a gente encontre soluções pacíficas para as nossas controvérsias. Nossa solução pacífica para as controvérsias. No começo do nosso mandato, havia um problema sério aqui no Congresso, porque os bolsonaristas chamavam os lulistas de corruptos. E os lulistas chamavam os bolsonaristas de genocidas. De tal maneira que, nesse conflito, não se votava nada. Depois do tempo, que é o melhor remédio, foram acalmando as coisas e a gente acabou votando, por exemplo, a reforma tributária. Existem outras iniciativas do governo e da Câmara que precisam ser votadas. E eu espero que nós possamos debater. Eu digo ao senhor, discutir, emendar, mas relatar, mas votar, aprovar ou rejeitar. Não é possível a gente ficar com uma pauta travada por pelas lutas do passado. Quando Brasília foi feita, 5 brasileiros fizeram um trabalho extraordinário. Por quê? Porque eles criaram Brasília como se fosse um avião. Então, aqui o senhor tem a asa sul, a asa norte, o eixo do avião onde estão os ministérios, onde ficam as pessoas sentadas, e a cabine do piloto é onde estão a Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional é mais alto. O senhor pega uma rampa, desce para o Supremo Tribunal Federal e outra rampa desce para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque aqui no Supremo estão as leis, no Palácio do Planalto está a maioria, quem venceu a eleição. Mas na Câmara e no Senado está a maioria e a minoria, quem ganhou e quem perdeu. Portanto, a maior representação do povo brasileiro está no Congresso Nacional. E aqui no Congresso Nacional, nós precisamos entender que esses brasileiros que bolaram Brasília foram inspirados. Por quê? Era o Chesquiate, Santa Rosa, Lúcio Costa, Portinari e Niemeyer. Eles fizeram esse avião voltado para o nascer do sol. Ou seja, nós não temos que ficar olhando para o passado. Esse avião não tem que ir para o dia de ontem, não tem que voar para as mágoas, para os ressentimentos, para as injúrias, calúnias, infames dos processos eleitorais que são lamentáveis. Tem que olhar para frente, tem que se procurar, eu diria ao senhor, a solução pacífica para todas as controvérsias e construir nos horizontes sem fim dessa terra tão linda que Deus nos deu, dias melhores para os nossos pósteros, nossos vindouros, para aqueles que virão depois de nós. Geração de emprego, melhorar a renda do nosso país, encontrar os caminhos do desenvolvimento. Veja, agora nós temos um futuro como o hidrogênio verde. O Brasil, eu diria ao senhor, será o novo Oriente Médio em termos de energia para o mundo. Quem tem mais água do que nós para construir, para se produzir o hidrogênio verde, nós precisamos de água e precisamos de sol e precisamos de vento. Quem tem condições melhores que a nossa? Portanto, eu faço votos que os partidos políticos e todos nós possamos, vencidas as controvérsias, as mágoas e tudo do passado, olhar para o futuro. O senhor falou qual é a perspectiva é que a gente tenha um mandato que resolva, que traga investimentos para o nosso país, que controle a inflação, que diminua o desemprego, que o Estado não seja gigante, que o Estado seja um Estado que diminui, não aumenta.
para que a carga tributária também caia. E pagando menos impostos, as pessoas possam consumir mais. E consumindo mais, vão gerar mais empregos nessa era de tecnologia. Enfim, essa é a perspectiva minha e tenho certeza de todos que compõem essa casa. Muito bem, deputado Marcelo Crivella conosco nesta noite. Última pergunta, deputado, que é a mais republicana, momento mais republicano aqui do bate-papo. Fique à vontade, fale o que o senhor quiser, né, suas considerações finais. Lembrando que estamos aqui na região do ABC, né? A nação chamada ABC. E agora também, passando aqui para São Paulo. O deputado falou da questão ambiental. Este programa tem uma ligação muito forte com o meio ambiente, né? A questão ambiental é o principal ativo do nosso país, né? Mundo afora. Essa pauta, então, já deixa um convite. Quando o deputado estiver aqui por perto, na região do ABC, pode participar ao vivo, né? Tem muitos assuntos para colocarmos em pauta, como essa questão aí do hidrogênio, toda essa questão do meio ambiente. Então já agradeço e deixo as suas considerações finais. Fale o que quiser, deputado. Muito obrigado, Fábio. Muito agradecido. Olha, o senhor está realmente numa região que é um colosso. É a locomotiva industrial do nosso país. O Brasil se movimenta pelo esforço, pela fibra, pela inteligência, pela criatividade do ABC paulista, que constrói a grande maioria, e sempre foi assim na nossa história, dos motores, dos automóveis do nosso país. Portanto, todo brasileiro tem imensa admiração pelo povo do ABC, pelo povo de São Paulo. Eu queria dizer ao senhor que fiquei muito feliz hoje com a aprovação em primeira instância, mas talvez a instância mais difícil. Nós demoramos 6 meses para conseguir pautar, para ter um relator, para conseguirmos votar o que fizemos hoje. Acho que foi a parte mais difícil, mais sensível na Câmara dos Deputados. A emenda constitucional número 5 trará um grande alívio aos templos religiosos, sobretudo e principalmente aqueles que estão nas comunidades. Sabe, Fábio, não existe uma comunidade que não tenha templos religiosos de diversas denominações. Garanto ao senhor, é frequente que a mãe de um desses rapazes envolvidos no narcotráfico, o pai, os irmãos, sejam membros da igreja. A instituição religiosa ainda é uma ponte para trazer algum juízo, algum temor no coração desses que caíram nas armadilhas das drogas, da violência, do narcotráfico. Ali a presença do Estado não existe nem é respeitada. A polícia, infelizmente, as ações sociais, a política, ela é, pelo contrário, muito mal vista por esses traficantes que, mal orientados, não é, cheios de rancor e ódio, acabam tomando um caminho completamente errado, equivocado, em tiroteios com a violência enorme e que, infelizmente, até hoje não deram solução para esse grave problema. Agora, as igrejas, sobretudo essas, vão poder ter uma caixa de som, um microfone, instrumentos musicais, uma escola de música para que as crianças tenham o prazer e a alegria de saber tocar um keyboard, um baixo, uma guitarra, uma bateria, um violão, um violino, porque nós todos sabemos que o povo brasileiro é dotado de imenso talento, seja para o esporte, seja para a arte. Eu tenho certeza que na prestação de serviço, as milhares, milhões de creches, comunidades terapêuticas para esses que caíram nas armadilhas das drogas, os asilos dos idosos, tudo isso vai ter condições de desenvolver melhor, de trazer mais assistência à nossa gente sofrida e valente. Queria, finalmente, agradecendo muito a você, Fábio, e a toda a produção do seu programa, pedir aos nossos telespectadores, católicos, espíritas e evangélicos, que levem, por favor, a notícia da emenda constitucional 116, que foi promulgada em fevereiro do ano passado. Ela ficou adormecida, porque no ano passado, como ela foi promulgada em fevereiro e o IPTU incide dia 1º de janeiro, ela não trouxe benefício, mas esse ano, nenhum templo religioso, pode ser uma mesquita muçulmana, uma sinagoga judaica, um templo católico, espírita evangélico, nenhum deles deve pagar o IPTU, eles estão imunes pela emenda constitucional 116. Basta tirar uma cópia na internet e levar à prefeitura. Se tiver algum problema, por favor, procure o Ministério Público.
O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele vai notificar a prefeitura e aí aquela igreja vai sair do rol dos contribuintes de IPTU e vai ter mais recursos para distribuir cesta básica para uma família que está desempregada, para melhorar as escolas dominicais das crianças, para reformar, de repente, o templo, para imprimir mais bíblias e livros, para visitar mais os presos e os enfermos nos hospitais, que é o trabalho que as igrejas fazem de maneira espetacular. E digo mais, hein? Não é só o templo local do culto. Qualquer espaço que a igreja seja inquilina, pode ser um estacionamento. Às vezes as igrejas alugam, é comum, um terreno ao lado da igreja para ser estacionamento dos membros, ou então uma loja, lá no shopping ou na avenida para vender Bíblia e literatura, gerar alguma renda, ou uma casa para fazer uma, vamos dizer assim, uma comunidade terapêutica, um asilo, que for. Essas nossas... onde a igreja foi inquilina, ela tem imunidade do IPTU, não é? E basta procurar, então, ao Ministério Público. Eu peço aos nossos espectadores que leve essa boa notícia ao seu líder religioso, seja ele espírita, católico ou evangélico. Fábio, muito, muito obrigado. Espero que você possa acompanhar conosco o desenvolvimento dessa proposta de emenda à Constituição e estarmos juntos outras vezes, levando essa boa notícia para o povo do ABC e de São Paulo. Orgulho nacional. Muito bem, deputado federal Marcelo Crivella, muito obrigado. Vamos acompanhar e já deixo o convite. Conforme for avançando, tem o convite de participar, falar sobre esse avanço até a aprovação final da PEC. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter arrumado um tempo na sua agenda e quando quiser participar ao vivo aqui, se estiver aqui na região do ABC, o convite também já está feito. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço. Fica com Deus.